السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah. Como vocês estão? Tão bem? Desculpa a demora, mas como avisei antes, por causa da reza do Maghrib, que está entrando um pouquinho mais tarde, cada semana. A gente está sofrendo a alteração de 5 minutos para cima, né? Ou para trás. Então, vamos aproveitar, graças ao bom Deus, mais um dia que Allah Azza wa Jal nos concedeu para encontrar essas pessoas ilustres, são buscadores da verdade, do conhecimento. Que o buscador do conhecimento, todas as criaturas, ora por ele, pede o nosso Criador e perdão pelo benefício que ele oferece ao mundo, aos todas as criaturas. Nosso assunto hoje vai ser sobre Sunan al-Fitra, ou hábitos naturais. Vocês estão PDF? Todos vocês estão de acesso para PDF da aula de hoje? Vão acompanhar quando a gente está explicando. Que legal. Está ótimo. Que legal. Muito bom. Então, Sunan al-Fitra, significado, tradições proféticas, que todos os profetas praticaram, desde Adão, passando pelo Noé, Abraão, Moisés, Jesus, até o profeta Muhammad, praticaram esses hábitos. Por isso foram chamados de tradições proféticas. Eles foram chamados assim porque são qualidades do instinto. Chamados também qualidades do instinto. Esse significado, Sunan al-Fitra, qualidades do instinto. Tem vários nomes, hábitos naturais, tradições proféticas, Sunan al-Fitra em árabe e qualidades dos instintos. Foram chamados assim porque quem o faz é caracterizado pela natureza com que Deus criou as pessoas, para que estejam na melhor forma e na forma mais completa, mais delicada. Pessoa, quando não se cuida, quando não cuida seu cabelo, sua barba, seus dentes, seus sobacos, seus pés, seu corpo em geral, fica uma pessoa insuportável de chegar perto dele. Então, esses hábitos são naturais. A gente encontra, não é só com os muçulmanos, em todas as civilizações, em todas as nacionalidades, qualquer raça, a gente vê a importância dos povos que dão para esses hábitos naturais ou qualidades do instinto. O Islã, como o Islã for chamado a religião do instinto, da natureza, que ele combina, se encaixa bem com lógica humana, então venho reforçando essa importância, chamando a atenção das pessoas para preservar esses hábitos. Quais são esses hábitos? Eu vou relatar. São 8 hábitos que a gente vai falar sobre eles nessa palestra, inshallah azza wa jal. O primeiro hábito, o primeiro sunnah, o siwak. Siwak, aquele pedaço de madeira
pode ser feito de palha, que a gente usa para limpar a boca. A gente vai falar em detalhes, inshallah. E segundo hábito, remover pelos púbicos, que nascem na região íntima. Terceiro, é cortar o bigode ou raspá-lo. Bem explicado. Quarto ponto, o quarto hábito, criação da barba. E quinto, cortar as unhas. Sexto hábito, arrancar os pelos das axilas. Sétimo, lavar articulações dos dedos. E último e oitavo hábito, circuncisão. Esses são total dos hábitos que vamos falar hoje, inshallah, um por um. Vamos falar em detalhes sobre o siwak. Uso de um ramo pequeno de uma planta palha ou algo parecido. Tem uma planta chamada arak na Arábia, né? Ou pode ser feito de palha ou algo parecido. Pode ser de coisa natural ou pode ser de uma coisa fabricada, como escova de dentes também. É importante limpar os dentes e diminuir mau hálito da boca. Como a escova de dentes, nos dentes, ou gengivas para remover os restos de comida e o cheiro. Qual a finalidade de uso do siwak? O escova de dente para limpar dente e gengiva e o remover, tirar, o livrar minha boca dos restos da comida que a gente consome, que causa mau cheiro. O uso do siwak é recomendável em todos os momentos. Não precisa fazer só depois da refeição ou no momento de rezar, mas é recomendado em todos os momentos de usar siwak. Purificar ou limpar a boca a qualquer momento. Quando um de nós percebe que tem mau cheiro, tem mau hálito, é recomendado de, inclusive quando vai para a mesquita, rezar em grupo. É bom de preservar sua boca, se ele está causando um mau cheiro, para escovar. Porque é recomendado em todos os momentos, pois do profeta, conforme que foi relacionado ou relatado através dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele incentivou e não restringiu um tempo em relação ao uso. Ele nunca definiu um certo momento. Por isso ele fala, o siwak, a escova, purifica a boca e agrada o Senhor. Então, usa quando tem necessidade e quando algo que agrada o Senhor, é recomendado de usar em qualquer momento, porque para agradar meu Criador não precisa ter um momento adequado. As portas do céu estão abertas 24 horas por dia e 7 dias por semana e 30 dias por mês e 12 meses por ano. Sempre as portas de Allah abertas para receber nossas boas ações. Então, como algo que agrada ao meu Criador, então é recomendado de usar direto. Nada melhor do que ver uma pessoa que tem um sorriso bonito, tem dentes brancos, brilhantes, limpos, que não tem cheiro horrível.
E tem um dito do profeta confirmado, que ele fala: se eu não temesse que isso fosse causar inconveniência para a minha nação, se essa recomendação não irá tornar algo difícil para seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se não tivesse preocupação, o profeta tá expressando o seu sentimento. Se ele não teme a preocupação que esse algo que ele irá recomendar vai tornar algo difícil para seus seguidores, para a nação islâmica, iria preservar o costume e escovarem os dentes diante de cada oração. Então, se esse não tornasse algo difícil, o profeta irá pedir. Ele temia isso, que esse algo que ele está recomendando irá tornar algo difícil para seus seguidores quando ele determine de fazer ou de uso do siwak em todas as orações. O profeta temia que as pessoas vão achar dificuldade, vão achar algo difícil de praticar 5 vezes por dia. Então, o que dá para entender através desse dito, que o desejo do profeta, tá certo? Ele não ordenou, ele não determinou, ele não concretizou, mas dá para ver bem claro o desejo do profeta sallallahu alaihi wasallam de ver seus seguidores escovando seus dentes, usando o siwak, escova de dente, durante dia 5 vezes por dia, cada oração, porque nós temos 5 orações por dia e noite. Mas o profeta alaihi salam parou de ordenar por medo de ser algo difícil para seus seguidores. Esse é o significado desse dito. Então, essa é uma prova que o siwak não tem tempo determinado para ser usado, pode ser usado em qualquer minuto, em qualquer momento, principalmente na hora de ir para rezar. Porque algo agrada a Deus e purifica a boca. E o uso do siwak torna algo concretizado. O uso do siwak concretiza-se durante a ablução, ao acordar do sono, ao alterar o cheiro da boca, ao ler o Alcorão e durante a oração, bem como ao entrar na mesquita e ao chegar em casa. É em todos os momentos. Em resumo, na hora de fazer ablução, na hora de acordar, como a gente dorme durante um tempo prolongado, 5, 6, 7 horas, a gente acorda com boca de mau hálito. É recomendado, nesse momento, de usar siwak. Na hora de fazer a ablução, como estou lavando meu corpo, os órgãos, que nem o face, meu rosto, meus braços, meus pés, como a boca faz parte da cabeça, do rosto, é recomendado de usar a siwak nesse momento. E também na hora quando percebo que tem cheiro ruim, cheiro inadequado, é recomendado de escovar dente com siwak ou qualquer outro, algo parecido. E na hora de ler Alcorão, durante a oração, são recomendações, na verdade, não é nada disso, é obrigação. É uma recomendação do profeta, que é um ato de respeito. Quando estou lendo Alcorão, se, por exemplo, quando quero encontrar uma pessoa, primeira coisa que penso de limpar minha boca, de escovar meus dentes. Então, quando pego o Alcorão para ler, então, estou lendo a palavra de Allah. Então, questão de consideração, do jeito que respeito as pessoas, tem que respeitar o livro de Deus e respeitar a palavra de Allah.
E durante a oração, porque quando a gente está na reza, ele está sendo, cada um de nós está sendo perante o Criador, que nosso Criador nos ordenou de procurar rezar com melhor maneira, com melhor jeito, com melhor forma, seja física, seja moral, com presença boa, tanto por fora e tanto por dentro, que ficou com coração e consciência ligada com Deus e com roupa adequada e corpo bem purificado e limpo quando estou na reza. E na hora de entrar na mesquita, para não incomodar ninguém, e ao chegar em casa também, a gente chega do trabalho, chega da rua, chega de qualquer lugar fora da casa. Então, bom, quando chega, é recomendado até quando a gente estava criança, quando a gente chega da rua, a primeira coisa que a mãe orienta para limpar, lavar o rosto, lavar os braços, assim. É uma coisa natural. Por isso foram chamados hábitos naturais. Então, para chegar em casa, para livrar da poeira e da sujeira da rua. Esse primeiro ponto sobre siwak. Siwak, como falei, o nome do objeto feito de madeira, de uma planta, que a gente usa, pode ser feito de palha ou algo semelhante, de planta. Ou também pode ser lugar do siwak, pode ser com algo parecido, que nem a escova de dente. Segundo ponto, remover pelos públicos. O que é o pelos públicos? Aqueles que crescem em volta de órgão sexual. E na sua remoção, a elegância e higiene, é possível retirar os pelos sem a remoção, usando outros meios. Para limpar, para remover pelos públicos, algo elegante e higiene também, que nós fomos recomendados de preservar essa região para não causar também bactérias, para não causar mau cheiro, porque é um lugar impuro. A gente faz necessidade, uma parte dessa necessidade acaba colando com esses peles, assim. Então, é recomendado de limpar e purificar sempre, e também remover esses pelos dessa região. Quanto tempo? Esse aqui nós vamos conhecer. E pode ser removido por gilete, pode ser removido com gilete e pode ser com qualquer produto que elimine esses pelos. Posso usar creme, cera e qualquer outra coisa para remover esses pelos públicos. Pode cortar, pode raspar e pode depilar. E não é recomendado deixar pelos pubianos e das axilas, de cortar o bigode e unhas por mais de 40 dias. Então, quanto tempo for recomendado de verificar esses pelos e de remover e de celebrar cada 40 dias. Mais que isso, não é recomendado. Vão cortar, ou raspar, ou depilar, dentro de 40 dias, não deixa 40 dias passar sem remover esses pelos pubianos. E das axilas, que estão no sovaco, né? E de cortar bigode também, arrumar, ou raspar também, não deixa
solto caído em cima dos lábios, e também as unhas, máximo que posso deixar crescer 40 dias. Mais que isso, fora da recomendação do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus esteja com ele. Vendo aonde esse prazo, conforme dito do Anas, um dos companheiros, conhecido que ele serviu o profeta durante 10 anos, durante os últimos 10 anos da vida do profeta, de 53 anos até 63 anos, esse companheiro Anas ficou em companhia do profeta. Ele tinha 10 anos quando a mãe dele trouxe para servir profeta e aprender a religião no mesmo tempo. Então, ele relata o seguinte: foi nos dado um tempo para cortar o bigode e cortar as unhas e aparar as axilas e raspar os pelos pubianos para não deixar mais de 40 dias. E os companheiros foram recomendados, foram orientados de praticar isso. E não pode deixar abandonados mais de 40 dias. Cortar as unhas, os pelos pubianos, raspar as axilas, arrancar. Então, mais de 40 dias não foram permitidos. Por isso, a gente, quando fala 40 dias, porque é a recomendação do profeta aos seus companheiros. Arrumar o bigode, cortar, raspar, arrancar as axilas, cortar os pelos pubianos. Tudo isso, cortar as unhas também, não pode deixar mais de 40 dias, deve ser arrumados, cortados, dentro de 40 dias. Terceiro ponto, ele já passou, na verdade, mas a gente está classificando como são um dos hábitos naturais, de cortar o bigode ou raspá-lo. Deve exagerar no corte, pois não só a elegância, higienização e divergir os incrédulos. E o profeta, certo dia, recebeu 2 pessoas incrédulas, sem barba, com bigode grande. E o profeta, quando viu eles, ele orientou seus companheiros de contrariar eles, de cortar o bigode e deixar a barba crescer. Por isso, um dos hábitos naturais é cortar bigode e deixar a barba crescer. E nós vamos falar em detalhes sobre o uso da barba. Então, sobre o uso da barba, constam várias hadiths. Constam hadiths verídicos no incentivo ao corte do bigode e o uso da barba. Vários ditos que foram relatados incentivando os muçulmanos de cortar ou raspar o bigode e deixar a barba crescer. De apará-la e penteá-la. Ou cortar e também arrumar quem tem barba grande, não deixa ela rebotada assim, não, deve pentear, deixar bem arrumadinha. Para que a barba mantenha assim bela. É a aparência do homem também. E a barba faz o homem aparecer mais bonito. Não quer dizer soltar a barba, deixar ela sem ser arrumada. Não, tem que deixar bonitinha para deixar o homem elegante e bonito. Que foi relatado da mãe dos fiéis, a esposa do profeta Aisha,
que ela elogiou a barba, dizendo: seja glorificado aquilo que fez um homem mais bonito com barba. E ele enfeitou o homem com a barba. Um dito da profeta, não é do profeta, uma frase da mulher do profeta, a senhora Aisha, que a paz seja comprazido com ela. E tem um dito também, como falei, são vários ditos. Outro ditos que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: 5 coisas são tradições naturais, hábitos proféticos. Primeira, circuncisão. Segunda, cortar pelos pubianos e aparar os pelos das axilas, e cortar as unhas e cortar o bigode. Nesse dito a gente nota que são 5 tradições naturais. Então, vendo onde os demais tem outro dito que a Aisha relatou, o narrou, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: 10 coisas são tradições naturais. No primeiro dito, ela relatou 5. O profeta contou sobre 5. Desse dito, o profeta sallallahu alaihi wasallam relatando que são 10. 10 coisas são tradições naturais. Primeira, cortar o bigode. Segunda, criar a barba. Terceira, o siwak. Quarta, inspirar a água na hora de fazer istinjá. Lembra a aula passada? E abusar um pouquinho. Usar bastante água para limpar, para ter certeza que a região íntima foi bem purificada e bem limpa. E próxima, cortar as unhas. Quinta, sexta, lavar as articulações dos dedos, esse que a gente vai explicar ainda. E próxima, arrancar os pelos das axilas. Próxima, remover os pelos púbicos. E nona, alistinjar e limpar. A primeira foi que a gente usa água com abundância, com uma quantia que faz a pessoa fica com certeza que a região bem purificada. E última, al-istinja. Então, esses ditos que indicam que as coisas que nós estamos falando são confirmadas pelo profeta, que a paz e bênção de Allah esteja com ele. Agora, próximo ponto, cortar as unhas. Por quê? Qual a finalidade? Cortar para que não se torne longa, primeira coisa. Cortando as unhas, tornar-as elegantes e remove sujeira que se acumula por baixo dela. Então, cortar as unhas para evitar, primeira coisa, para evitar ser bem grande, acrescida. E também para a pessoa tornar-se uma pessoa elegante. Já pensou, encontra uma pessoa bem vestida, olhando nas suas unhas bem grande? Vai lá, por exemplo, está sendo atendido por um médico, um advogado, um engenheiro, com unhas, cada unha tamanho de 2 centímetros. É algo esquisito mesmo. Então, o que faz a pessoa torna-se elegante, cortar a unha, um sinal que essa pessoa é uma pessoa justa, uma pessoa elegante. E outra coisa também, como a unha é grande, acaba causando acúmulo da sujeira também, então for recomendado pelo profeta, que a paz e bênção de Deus já tinha uma vez falado
que um de vocês, entre vocês, tem certas pessoas que chegam até a mesquita com unha cheia de sujeira. Já pensou um mecânico com unha grande como vai ser a sua unha, suas unhas? Cheia de graxas, cheia de sujeira, cheia de lama dos pneus do carro, assim. Então, certo, a gente cortar as unhas para ser uma pessoa bem-vinda, uma pessoa elegante na sua sociedade. Então, como a unha acumula sujeira, fomos recomendados de cortar para se livrar dessa sujeira. Próximo ponto, o hábito número 6, aparar os pelos das axilas, o cortar pelos que nascem nos sovacos. É recomendável remover esses pelos, arrancando-os. Não é só cortar, melhor arrancar. Agora que tem pele grosso, forte, tudo bem, ele tem decisão de cortar. Na verdade, quem começa a arrancar desse início, acaba mantendo esses fios que estão no sovaco, pelos das axilas, quando a gente, desde o início, quando o início do nascimento, começa a arrancar, ele vai manter eles finos e fracos. Agora, quando passa gilete, quando raspa, esses fios vão tornar mais grossos. Então, vai tornar mais difícil de arrancar. Então, quando arranco, primeira coisa, continuam, são finos, fracos, e também demoram para nascer novamente. Leva mais tempo para nascer. Agora, quando corto, daqui 2, 3 dias nascem e acabam causando também alergia, coceira, porque o fio tornou um fio grosso. Mas é recomendado depilar, na verdade, arrancar. Que na época deles, parece que a forma que eles tiravam é arrancando. Tem que aguardar o momento adequado. Quando pessoa suada, depois de praticar esporte, eu acho o momento adequado para arrancar, porque a região vai ficar úmido, o pele torna mais fácil de ser arrancados. Hoje também tem meios que as pessoas inventaram, como depilação, também pode ser, nada que impede. Importante se livrar, ou cortar os pelos das axilas. Importante remover. Então, pois com a remoção, observa-se a higiene e corta o mau cheiro que se acumula por causa desses pelos. Então, a higiene, algo, como falei no início, lembra que o profeta disse que higiene é metade da fé. Então, por isso, são coisas que causam mau cheiro, causam incomodo, causam certos danos para o corpo e para a própria pessoa, que mostra uma pessoa anti-civilizada, quando está com unhas grandes, barba mal arrumada, cheiro mau, tem mau hálito, ninguém aceita de chegar perto dele. Então, sempre a gente está encontrando essa palavra, observa-se a higiene, porque a higiene é algo muito importante na nossa religião. Por isso, ninguém se estranha quando passa essa palavra. Higiene é algo importante. Tem que manter puro e limpo, higienizado meu corpo, local da reza, minha casa, meu trabalho, tudo, meu carro, minha roupa, meu sapato, tudo que a gente deve manter higienizado,
cuidado e bem feito. E vamos para a última. Não, penúltima, se não me engano. Isso, penúltimo hábito é lavar articulações dos dedos. O que é? Articulações são os nós que estão na parte de trás dos dedos, onde a sujeira se acumula. Estão vendo minha mão? Esses pontos, esses nós aqui. Estão vendo? Esse chama articulação, que são partes que acumulam sujeira. Porque tem tipo, não é rachaduras, mas tem profundidade, assim, tem ruga dos dedos, acaba escondendo sujeira. Então, esse chama em árabe baragem. Chama em árabe, esses aqui que estou mostrando. Essas são articulações que estão definidos, que são indicados no nosso assunto. Aqui, às vezes, a gente toca areia, fica na mesa de poeira. Não adianta só lavar por dentro, tem que lavar também por fora. Livrar eles, deixar eles bem higienizados, bem purificados e limpos. Então, essas articulações também fomos recomendados de preservar eles e manter eles limpos. Está bem entendido? E último hábito, a circuncisão. Circuncisão é a remoção da pele que cobre a glande do pênis, para que se evidencie a glande, e considerado uma obrigação dos homens, lógico. Então, circuncisão, nosso costume que a gente faz para nossas crianças, não é costume, desculpa, é uma recomendação, segundo o profeta, que a paz e bênção de Deus esteja com ele, ele recomendou de fazer esse ritual, essa tradição, quando o menino completa 7 dias de vida. Ele nasceu, completou 7 dias, é recomendado de cortar um pouquinho do fio da sua cabeça e passar algo doce na sua boca e fazer a circuncisão. É uma obrigação que cada família deve fazer para seus filhos. Recomendação obrigatória. Essa, na verdade, é o oitavo e último hábito naturais e sunan que os mensageiros praticaram. Que, na verdade, primeiro quem praticou a circuncisão foi o profeta Abraão, que ele mesmo praticou, fez para si mesmo. Não chamou ninguém, não chamou tipo especialista para fazer isso para ele. Ele mesmo que fez na própria mão. Ele fez a circuncisão num lugar chama Quddum. O Quddum também em árabe quer dizer machada. Por isso a gente vai encontrar 2 significados. Será o Quddum local, nome do local onde ele fez circuncisão, ou ele usou machado para fazer circuncisão. A gente vai encontrar tradução assim, e vamos encontrar também outra tradução, que o profeta Abraão, na verdade, foi o primeiro que praticou isso, por isso a gente encontra que essa tradição é bem comum entre os judeus, como entre os muçulmanos, porque uma tradição foi herdada pelo profeta Abraão, quem seguiu isso, profeta Isaac e profeta Ismael.
Então, com esse último hábito, oitavo hábito, circuncisão, chegamos no final da nossa palestra para hoje. Agora, se tem alguma dúvida, nós temos acho que 5 minutos. Vamos aproveitar, porque não vou voltar mais depois de término dessa aula. Vai ser colocado entre vocês algumas questões para serem respondidas, vão ser postadas em breve, se Deus quiser, para vocês responder até semana que vem, para colocar a nota, inshallah. Vamos começar com Sheila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, eu ouvi uma vez que quando o homem, né, arranca os pelos para enfeitar a barba, ele, ele não pode usar alguns objetos como que usaria a mulher, é isso? Ou pode usar qualquer objeto para Pode enfeitar a usar, barba? como para arrancar o barba? Não, para enfeitar a barba, para ajeitar a barba de um modo... Sim, pode usar o pente, pode pentear também, pode tingir também. Nada que impede. Mas tipo assim, as pinças. As pinças são usadas maiormente pelas mulheres. Os homens também podem usar ou não? Pinças como assim, para ficar pendurada na barba? Para Amarrar, tirar os... Não, como fala no a português? pinça, eu sei, aquele É, que pega e tira. Pode ser, isso. pode ser. Pode tirar com pinça, com gilete, assim, tirar a pele que nasce no pescoço, tipo, tem gente pele dele chega, cobre o bochecha. Pode Sim. também eliminar. Tem gente, eu já vi várias, cabeludos assim, tem pele forte. Então pode depilar, pode usar pinça, pode, não tem problema. Gilete, tesoura, qualquer objeto. Entendo. Nada Tem que... outra pergunta. Uhum. Eu não sei se estiver dentro do tema, mas as sobrancelhas. Uhum. Tipo assim, né? Mas, Quando o homem tem uma inteira, assim, ele pode tirar o do centro ou não pode? não pode. Não é do nosso tema hoje, né? Esse a gente Ah, vai, sim. inshallah, vai falar em detalhes. Mas não pode. Só quando torna algo prejudicial, entendeu? Algo Entendi. que é fora do normal. Esse que a gente fala depois em detalhes. Tá Tá bom, bom. vamos para Só a uma Célia, então. perguntinha mais, chefe. Desculpe. É, Deixa outra, por favor, Sheila, tá bom? tá bom. Tá bom, Tá. جزاك الله خير. Vamos para a Célia, porque por causa do tempo, para ninguém ficar chateado. Clélia ou Célia? Clélia. Clélia, desculpa, pensei que é a Célia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheguei um pouco atrasada, porque dia de hoje eu trabalho em outro lugar, mas eu peguei Tudo aula. bom. Shei, eu só tenho uma dúvida, não sei se está dentro do tema, né? Que eu já peguei a aula bem adiantada. Mas, Aham. assim, eu li algumas coisas e fui informada também. Nós, mulheres, além de fazer essa questão todinha da limpeza, mas que a gente não pode usar. Existe uma controvérsia que a gente não pode usar perfume. E aí eu disse, não, Uhum. o perfume pode ser usado em menor quantidade. Como fica essa história? Como Uhum. fica essa situação? É só uma dúvida rapidinho, que eu não peguei todo o Esse contexto. não é do nosso assunto, desculpa, não é do nosso assunto para hoje. Certo. Eu vou deixar o tempo para o outro. Pronto, na próxima aula me Entendeu? responda, por favor, Tudo preciso. bem, tudo bem. Vamos para o Jaque. Escuta bem? Estou te ouvindo, sim. Não, na verdade eu iniciei, tirar a mão daqui. Eu iniciei
era aquela questão do... Mas eu li que podia podia usar a escova de dente, né, no lugar do Silvac. Sim, sim, pode. De tudo que eu achei estranho aí, mesmo assim, o maior choque cultural que eu acho pra gente é aparar os pelos das axilas, entendeu? É meio estranho pra gente. Arrancar. Isso é Arrancar estranho. cílios. Olha, não vou te... Porque é depilação. muito Depilação. estranho. Porque, na verdade, até eu recomendo uma experiência própria mesmo. Que quando eu passo gilete, louco, fico uma semana andando assim, desse jeito. Eu não consigo. Mas quando arranco, não tem efeito. Não tem... Tá certo, dor na hora é melhor do que ficar incomodado 2, 3 dias depois. Mas no caso, vai parar de fazer, de ter cheiro? Vai parar o quê? Se continuar usando desodorante, não adianta muita coisa. Vai parar de produzir cheiro? É esse lado aqui, eu tô com o lado errado. Na verdade, um ritual, entendeu? É um ritual. Às vezes, presença não sempre vai ter tipo, desodorante, assim, né? Mas, em primeiro lugar, é um ritual, entendeu? Eu sei Só que para às vezes... finalizar, a questão da barba, assim, porque eu não sei, eu acho que Islã é universal. Tem, por exemplo, eu tenho alguma ascendência indígena, porque a minha barba é muito separada, é falha. Então, Sim. eu uso a máquina, eu aparo, ponho na deixo assim. Às vezes eu passo 2, 3 semanas para ela crescer um pouquinho para depois eu aparar de novo. Mas o melhor jeito que eu achei foi esse aqui, usar a máquina a cada 2, 3 semanas, porque ela não cresce, ela cresce muito, é muito separada. Esse, na verdade, tudo, como eu falei, Sunan al-Fitra. Sunan é recomendação, não é obrigação. Somente circuncisão é uma ritual obrigatória. Mas o resto tudo é recomendação, entendeu? Ok. O meu é só isso aqui, eu encerro aqui. Tá certo. Abdul? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tudo bem, irmão? Sheikh, eu gostaria de perceber melhor o conceito de Sunan al-Fitr. Qual a diferença de Sunan al-Fitr com outro tipo de Sunnah? Quando diz que este é Sunnah do profeta. Onde é que está Sim, a sunna do profeta é uma palavra abrangente. Ela inclui todas as recomendações do profeta. Tem recomendação como entro na mesquita. Tem que ser na pé direita, no pé direito. Na hora de entrar no banheiro, tem que ser no pé esquerdo. Na hora de comer, usa a mão direita. Que cor da roupa, tipo, qual recomendação? Recomendação sobre viagem, recomendação sobre qual profeta, na hora de dormir, o que ele segue. São várias, entendeu? Agora, essas recomendações, ela faz parte da sunna do profeta, sim, mas são sunnas específicas para essas coisas que relatei, entendeu? São sunan dirigidas para higienizar o corpo, entendeu? Porque rezar antes da Fajr é sunna. Rezar antes e depois da Dhuhr sunna, mas não tem nada a ver com higienização do corpo. Essas são sunan dirigidas para higienizar e purificar e manter o corpo elegante, entendeu? Manter o corpo adequado, de uma forma correta. Entendeu? Uma parte da sunan é dirigida para meu corpo ser um corpo legal. Tá bem. Então, se perceber bem, Sunan al-Fitr está ligado à higienização do corpo. Exatamente, isso mesmo. Você falou tudo. Tá bem. Beleza. Tá bem. Então, vamos com a última pergunta com Dana. Porque estão ouvindo a Zana. Pode falar, Dana. Dana?
Parece que ela... Salam alaikum. Tá escutando? Alaikum salam. Sim, estou escutando, sim. Demorou, hein? Eu queria saber, você falou que podia tingir a barba. Eu queria saber se é só com henna ou qualquer tipo de tinta? Pode ser menos cor preta. Qualquer tipo de tinta. Pode tingir qualquer cor. Qualquer cor. Qualquer tipo de tingimento, a não ser tem causa haram, tem coisa ilícita, lógico. Porque Mas na época do profeta era só henna que existia ou existia algum outro tipo de tinta? Não, existia, porque o profeta, quando viu o pai do Abu Bakr, Abu Qahafa, o nome dele, ele viu a barba dele parece um pedaço de algodão. O dito fala assim, que quando o pai do Abu Bakr chegou até o profeta, estava com barba parece um pedaço de neve, um pedaço de algodão. E o profeta disse, modificam a cor da barba dele, evitando cor preta. Então, quer dizer que cor preta estava conhecida na época do profeta. Por isso, ele liberou somente na hora de enfrentar inimigos na batalha. Foi liberado o uso da cor preta. Tá, e na hora de tingir o barba. Então, pode ser na situação normal, pode ser em qualquer cor, menos preto. Mas castanho, henna, qualquer cor, não. Pode ser. É tingir, porque não sei se é um dito verdadeiro ou não. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o Abu Bakr com a barba, acho que arrancou. Ele tinha arrancado, acho que uns fios de cabelo branco. Agora é diferente. Tingir uma coisa, arrancar outra coisa. Arrancar proibido. Tá bom. Lá, redarro. Isso mesmo. Jazakallah khair. Wa iyyakum, inshallah. Obrigado. Tá bom, então, vamos lá, meus irmãos. Inshallah, vamos encerrar essa aula para hoje e até quarta-feira com a aula da biografia do profeta, que a paz e bênção de Allah esteja com ele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Salam.